Você quer ter resultados mais rápidos, mais expressivos, quer ter um lucro maior na sua loja, dentro do seu supermercado, dentro da sua loja de varejo, dentro da sua mercearia, do seu atacarejo. O que você tem que fazer? Muitas pessoas, infelizmente, né, a gente pode dizer, que acaba tomando decisão em cima de instinto, de achismo, achando, isso aí é legal, isso aí vai funcionar, puxa, eu estou achando que isso vai dar certo. Quando você passa a pensar assim, quando você passa a agir assim, existe um risco muito grande dentro do seu negócio. Por quê? Porque você está baseando as suas tomadas de decisões em cima de algo que você acha, você não tem certeza. Se você tomasse uma decisão em cima de algo que seria dados, né, que seria algo que você realmente tem certeza que é correto, com certeza os seus resultados seriam muito maior. E aí, você, em vez de tomar decisões em cima do achismo, você iria tomar decisões em cima de métricas e processos. Métricas e processos. Se você não sabe bem o que é métrica, métrica é um combustível que você pode usar para você mesmo, decolar o seu negócio. Mas como assim, Roberto? Que bosta é essa de métrica? Então, se você não sabe o que é métrica, baixa grátis lá o livro lá no meu site, www.robertodreger.com.br. Lá eu mostro logo como você pode usar as métricas para que você possa decolar o seu negócio. E aí você não vai mais utilizar nem o instinto nem o achismo para tomar decisões muito importantes dentro do seu negócio. Agora, caso você ainda não esteja fazendo isso, você pode começar a fazer esse processo, né? De que forma? Utilizando um método que chama-se DDPP, que é descrever, diagnosticar, prever e depois prescrever. E aí você vai utilizar o quê? Você vai utilizar uma lógica. E você tendo uma lógica, você tendo uma métrica, você passa a utilizar essa lógica, essa métrica no seu dia a dia. Sabe para quê? Para tomar decisões assertivas. Não uma decisão que você, eu acho que vai dar certo. Não, você vai tomar uma decisão com embasamento, com informações dentro dessa métrica que vão te ajudar a alcançar os objetivos que você quer. E aí você, em vez de ter, vamos supor, resultados inconsistentes, você passa a ter resultados consistentes. E isso, quanto mais você aplica, mais resultados você vai ter no curto, no médio e no longo prazo. Como que funciona mais ou menos assim? Por exemplo, imagine que você queira fazer um bolo e você não pegue uma receita. Por quanto tempo esse bolo tem que ficar dentro do forno? Será que quantos ovos tem que colocar? O açúcar que você tem que fazer? Imagina que você fosse fazer um bolo, né? Por achismo. Será que ele iria sair legal? Você nunca fez, não tem a receita, ninguém te falou, você não viu no YouTube. Você ia pegar os materiais que você quisesse. Gente, ia sair um bolo Frankenstein se saísse um bolo. E aí, quando você passa a usar a métrica diante desse plano, né? Diante desse processo, você começa a alcançar rapidamente os seus objetivos. E isso é muito importante. Porque antigamente, o que acontecia? Por exemplo, eu lembro de um tio meu, que ele me levou numa certa vez, no alto de uma montanha, eu era um moleque, sei lá, 12 anos talvez, e ele falou, olha, Roberto, isso aqui vai estar tudo cheio daqui a algum tempo. Isso aqui vai lotar, eu vou comprar esses terrenos aqui, vou construir casas, coisas e tal. Ele tinha o faro para o negócio. Só que hoje em dia, somente o faro não ajuda. A análise dos dados, a análise daquilo que você pode pegar dentro dessa métrica, tem que andar lado a lado com o velho faro.
E aí a coisa desanda a andar muito mais rápido. E aí esse processo que é o DDPP, que eu já falei, né? Descrever, diagnosticar, prever e prescrever, vai fazer toda a diferença para que o seu negócio acelere muito mais rápido do que qualquer outro. E aí a gente pode analisar basicamente quais são essas 4 etapas. A primeira etapa que você tem que fazer é você conseguir descrever o cenário como um todo, tá bom? Como é que você pode, então, descrever esse cenário? Você tem uma ideia do que é um cenário? Por exemplo, quando você vê uma novela, um filme, se você está aqui, né, dentro, né, desse quadro aqui que eu estou gravando aqui para vocês, né, tem uma cadeira, tem uma parede, não sei se está vendo lá o quadro lá em cima, isso faz parte de um cenário. E todo negócio pode ser lá um hipermercado, pode ser uma maior rede de supermercados, pode ser uma rede grande de mercados, pode ser uma mercearia. Todas elas têm um cenário. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí, é escrever qual é o objetivo que você pretende alcançar dentro do seu cenário, né? Então, a cadeira é uma peça e o objetivo que você quer alcançar também é uma peça desse cenário. Olha que interessante. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que passar a fazer uma análise descritiva, ou seja, descrever como é seu negócio como um todo. Ah, o meu negócio... e aí, deixa eu botar um pouquinho, né, de sementes aí, daqui a pouco eu volto nessa análise, botar um pouquinho de semente na cabeça de vocês, né? Qual é o objetivo que você pretende alcançar? Coloca aqui nos comentários, diz aonde você quer chegar. E aí, qual é o objetivo? Ah, eu tenho uma loja de 50 metros, eu quero ir para uma loja de 100 metros. Quem talvez tenha uma loja de 100 metros, a gente está conseguindo alcançar, em muitas lojas, um faturamento de R$3.000 por metro quadrado. Olha que interessante. Estamos ultrapassando um pouco mais do que a média brasileira por metro quadrado, que é 2.500. E aí, não, eu tenho uma loja de 100 metros quadrados, eu quero faturar R$300.000 por mês. Quero chegar nesse alvo, esse é o meu objetivo. Então, essa primeira descrição do cenário é aonde você quer chegar. Ah, ou então, por exemplo, eu tenho uma pequena mercearia que ainda utiliza prateleiras. Eu quero comprar gôndolas para essa prateleira. Então, é o objetivo primário que talvez você queira. E aí a segunda coisa que você vai ter que fazer é fazer uma análise descritiva do seu negócio, né? Ah, como é que o seu negócio como ele está funcionando, tá? E aí o que você vai ter que fazer? Descrever, ó, ele está funcionando assim, eu trabalho com 10 funcionários, eu trabalho sozinha, eu compro em tal lugar, eu vendo nesse departamento com essa margem, naquele com aquela outra margem. Descrever o seu negócio como um todo. E aí, por último não, né? Você vai ter que também colocar qual é o seu desempenho. Ó, meu desempenho tá bom agora. Eu estou conseguindo aqui uma margem de 30%. Ah, meu desempenho tá bom, estou conseguindo uma margem de 32%. Não, meu desempenho tá ruim, eu não estou conseguindo ter uma boa margem. Então, você colocar o desempenho, eu queria tirar um Prolabore para mim, né? Você que é o dono, eu quero tirar um Prolabore para mim um pouquinho maior. Não, eu queria investir mais, em vez de eu vender R$5.000 por dia, eu quero vender 6.000 por dia. E aí você vai mostrar qual é o desempenho para você. E aí, o que você vai ter que ver? Você vai ter que colocar quais são os pontos de melhoria que você vai ter que fazer no seu negócio para que você possa fazer o quê? Aumentar o seu desempenho, quer dizer, para chegar no seu objetivo, entendeu? Então, ó, objetivo, você vai descrever o seu negócio, você vai mostrar o seu desempenho e, por último, você vai mostrar os seus pontos de melhoria, ó, para alcançar o objetivo. Então, é mais ou menos assim. Você vai ter uma
camadas para que você possa alcançar o seu objetivo. E a primeira camada que você tem que pensar, né, igual aqueles biscoito wafer, né? Tem a primeira camada que é biscoitinho, a segunda é recheadinho, né? A terceira é biscoito wafer de novo e assim por diante. Então você tem que começar a pegar essas informações para quê? Para que você possa ter uma visão geral de tudo aquilo que é o seu negócio. E aí, em cima dessa base, em cima desse alicerce, é que você vai conseguir ver o seu negócio como um todo e, em cima dessa base, vai tomar algumas decisões. Aí a segunda coisa que você tem que fazer é o diagnóstico dos problemas. Aonde o seu negócio está falhando? Aonde, né? Quais são os seus problemas? Lá em cima, você viu que tinha problema, tá? Agora você tem que ver o diagnóstico. O que é um diagnóstico? Por exemplo, há uns 3 anos atrás, meu filho passou muito mal na escola. Ele teve uma dor muito forte no coração. Olha que interessante. E aí ele foi parar numa CTI, Centro de Tratamento Intensivo. E porque a dor era tão forte, ele foi para um centro de tratamento intensivo do coração. E aí lá os médicos fizeram vários exames. Exame de sangue, exame de tomografia computadorizada, raio-x, pressão, vários exames. Para quê? Para montar um diagnóstico. O que ele teve, né? Quando eu comecei a ver, né, que estava descendo o diretor do hospital, a mulher do RH, e ele nessa época ele tinha, sei lá, 15 anos. E aí os médicos começaram a me explicar, olha, para montar um diagnóstico, saber exatamente o que ele tem, é muito complexo. Por quê? Porque você vai ter que esperar esse exame vai demorar tanto tempo. Então, para você fazer um diagnóstico do seu negócio, você vai ter que analisar ele. Qual é o problema do seu negócio? Por que o problema que você diagnosticou lá no primeiro passo está acontecendo? Qual é o problema? Será que está havendo ruptura? Está havendo ruptura porque eu estou comprando no fornecedor X. Será que você consegue comprar no fornecedor Y, que sempre tem essa mercadoria? Eu consigo. Então você diagnosticou o problema. Está faltando um determinado tipo de produtos para você vender para o seu cliente, porque esse fornecedor é ruim. Mas voltando lá no meu filho. No final da história, eles fizeram vários exames para dar um diagnóstico. E o que ele teve? Ele teve um problema muito sério. Ele teve um problema no miocárdio e piocárdio, acho que é um negócio desse. Nas duas áreas do coração. Foi como se ele tivesse tido um infarto muito forte. E para eles chegarem a essa conclusão, eles tiveram que fazer vários exames. E aí, obviamente, hoje ele está bem, graças a Deus, mas os médicos tiveram que buscar várias informações. Por quê? Uma pessoa de 14, 15 anos ter um infarto, né, é muito complicado. E aí eles tiveram que ter certeza. Então, quando você tem um problema na sua empresa, do seu mercado, você tem que pegar o máximo de informações possíveis para você chegar a esse diagnóstico. Vamos supor, por que agora eu estava vendendo muito bem, mas por que agora as minhas vendas não estão crescendo mais? O que aconteceu? Que não está vendendo mais. Ou então, né, por exemplo, eu estava vendendo muito bem, estava subiu a um pico e agora começou a descer e parou. Antigamente todo mundo entrava na minha loja, agora ninguém entra mais. Quais são os problemas que você vem enfrentando? Coloca aí.
para mim aqui nos comentários, para ver se eu consigo ajudar você a fazer esses diagnósticos. Porque esse diagnóstico é muito importante para você identificar qual vai ser a solução. E essas informações que você vai coletar, e aí eu citei alguns exemplos, né? Por exemplo, por que você no verão está vendendo menos? Foram feitas algumas pesquisas sobre bebidas e o consumo de bebidas em garrafas maiores está acontecendo mais. Por causa da pandemia, as pessoas estão preferindo comprar garrafas maiores. Então, aquelas garrafas menorzinhas de água não está vendendo tanto quanto vendia no passado. Então, puxa, por que meu faturamento caiu? Será que é porque você está com pouco estoque de bebida? Ou você continua comprando aquela bebida de 500 ml que não está vendendo tanto quanto as garrafas de 1,5 litro e de 2 litros? Pode ser. Então você tem que entender, você tem que ver o problema e agora fazer o diagnóstico porque esse problema está impactando negativamente no desempenho das suas vendas, tá? E aí esse diagnóstico ele tem que ser capaz de revelar tudo aquilo que está impactando no seu negócio, tá? A gente viu lá que na descrição que a gente fez lá no primeiro passo era algo fácil, né? Agora não, agora você tem que se aprofundar na análise, você tem que determinar a situação, você tem que ter uma visão geral de tudo, ou seja, como o problema do meu filho. Você vai ter que ver lá, fazer um diagnóstico profundo para entender por que isso está impactando negativamente dentro do seu negócio. Então, por exemplo, vamos supor que você, lá na primeira análise, você viu que você está vendendo pouco. Agora, por que você está vendendo pouco? Né? Você vai ter que encontrar as causas para isso. E aí, quando você começa a levantar esses dados, levantar hipóteses, né? Você vai começar a cruzar essas informações de uma maneira que você vai encontrar, então, o quê? A solução do problema. E aí você vai ter a terceira causa, né? Ou o terceiro assunto que você pode, então, verificar. Qual é o terceiro? Você vai ter que antecipar a demanda. Por exemplo, você identificou o cenário lá em cima, diagnosticou o problema, você viu qual é o problema, o que causa aquele problema, e aí quando você faz isso, que é o quê? Identificar e diagnosticar, você está mostrando que você é um empresário. E nenhum empreendedor no mundo, sem fazer basicamente essas duas coisas, vai conseguir ter sucesso nos seus negócios. Então, isso vai ter que virar uma rotina dentro do seu negócio. Você identificar o cenário e diagnosticar o problema. E aí, o que a gente vai fazer agora? Você vai conseguir prever a demanda. Mas que demanda? Que raio que é isso, né? Você pode, por exemplo, prever a demanda no seguinte momento. Vamos supor, né, que você já deu o primeiro passo, o segundo passo, e aí eu vou citar um exemplo que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, que existe uma sazonalidade de determinados produtos. Para ser bem específico, na Páscoa se vende muito chocolate. E aí, se você não tiver os chocolates certos para aquela época, por exemplo, esse ano, vendeu muito menos ovos, mas o chocolate vendeu por conta da pandemia. Então, existiu essa sazonalidade. A venda de papel higiênico estourou. Foi algo que nunca havia acontecido, né? A venda de fermento subiu muito. Então, será que você conseguiu ver essa sazonalidade? A gente vai entrar na sazonalidade do verão. Então, vai haver um consumo maior de bebidas não alcoólicas, vai haver um consumo maior de embalagens maiores, né? Por conta da demanda do clima. O clima vai esquentar. Então, essa demanda por água, essa demanda por sucos não alcoólicos vai aumentar. Olha que interessante. E aí, quando você entende que você está vendendo menos naquele período,
Só para vocês terem uma ideia, a venda de sucos, né, não alcoólicos aumenta 15% no verão, por conta do clima, sazonalidade clima. E aí, se você não estiver preparado para isso, você vai vender menos. Por quê? Porque o teu concorrente não vai deixar faltar. Ou então, de repente, você está vendendo na garrafinha pequena e existe uma demanda muito grande agora, por conta da pandemia, de embalagens maiores. E aí também existe a regionalidade. Às vezes aí na tua cidade funciona de uma forma, na outra funciona de outra. E aí quando você consegue prever, né, vamos chamar assim, o futuro, né, você vai se antecipar na demanda. E aí você não vai ocasionar o quê? A falta da venda. E aí quando você consegue prever esses momentos, esses picos, você vai antecipar a sua estratégia para quê? Para você ter uma performance melhor e mais, dentro de uma linha normal. Porque muitas pessoas falam assim, eu tive uma venda muito boa, do nada caiu. Eu digo, começou a subir de novo. Porque é como se ele tivesse assim, né? Vamos supor, eu desde pequeno eu faço pizza, né? E cada pessoa tem uma temperatura corporal. Eu tenho as mãos quentes, né? Então, quando eu fazia pizza, minha pizza tendia a crescer mais, porque eu passava o meu calor para ela. E aí, se eu for fazer pizza, né, numa época fria, a tendência dela é crescer mais devagar. E aí, quando você entende todos esses fatores, né, todos esses dados, todas essas métricas, vão sempre te ajudar a fazer uma pizza melhor, que é o seu negócio. Vão fazer o seu negócio crescer, o seu faturamento crescer, porque você vai ter algumas estratégias dentro do seu negócio que vão garantir sempre a melhor performance. E quando você simplesmente, eu vou comprar tantos quilos de arroz, eu vou comprar tantos refrigerantes, eu vou comprar tantas águas, ou só repetir o histórico. Quanto que eu comprei da última vez? Repete meu pedido. Você é assim? Então, a tendência do seu negócio não é crescer, é se manter e talvez até quebrar. Por quê? Se você faz o pedido, você pensa, quanto que eu comprei da última vez? Comprei 10 quilos de arroz, comprei 10 fardos disso, comprei 4 engradados daquilo e sempre vai repetindo. Na verdade, você não está preparado para ter uma performance melhor diante desses cenários, de um pico maior de venda em determinadas épocas do ano. E aí, o quarto plano, né, é você prescrever um plano contínuo de melhorias. O que vem a ser prescrever um plano contínuo de melhorias? Vamos voltar lá de novo para o meu filho. Quando ele ficou doente, o médico prescreveu uma receita. Percebeu? É mais ou menos como descobrir uma doença e tratar para que fique bom, né? São 4 etapas, a gente está na 4ª. E aí, quando você prescreve um plano, você consegue, dessa forma, sempre melhorar. Você não vai parar. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu conheço estão acostumadas a fazer a segunda e a terceira parte da estratégia. Elas esquecem de fazer a primeira, que é ver a empresa como um todo, e esquece de fazer a 4ª, que é prescrever um plano contínuo de melhoria. E aí é que a maioria das empresas não cresce, porque ela interrompe aquela jornada. Ela chega a um determinado patamar, ou ela faz isso uma vez só, e aí ela não faz a previsão estratégica do seu negócio para o próximo nível, para a próxima camada. E aí as análises que você vem fazendo, por exemplo, fazer a descrição, o diagnóstico e a previsão, podem ser, podemos dizer assim, utilizadas para você fazer um plano de trabalho contínuo para ir melhorando sempre o seu negócio, melhorando sempre o seu desempenho, melhorando sempre a rentabilidade do seu negócio. O seu negócio, o seu supermercado, ele é vivo.
O seu mini mercado é vivo. O seu atacarejo é vivo. A sua mercearia ela é viva. Então, você tem que fazer esse plano todo mês, toda quinzena. E essa etapa, né, que vamos chamar assim, que é a quarta etapa que você vai ter, é que vai decidir o que você vai fazer. Vai decidir o que deve ser feito, quando deve ser feito, o que pode ser melhorado, de tudo aquilo que você levantou lá atrás, no primeiro plano. E aí, esse sistema, ele simplesmente gira o tempo inteiro. Ele não pode parar nunca. Porque lembra uma das coisas que você tem que fazer? Qual é o seu objetivo? Então, você tem que trabalhar esse diagnóstico, essa leitura da sua empresa quando você tem um objetivo. Mas aí o que você tem que fazer? Por que você não está fazendo? E aí quando você consegue alcançar esse objetivo, você tem que mudar toda a estratégia. E também quando você não consegue alcançar o objetivo, o que está te impedindo de alcançar? E aí você gira o tempo inteiro. O que vai exigir o quê? A sua preparação, o seu engajamento. O que você quer? Você quer, né, ficar sentado na sua cadeira sem tomar nenhuma decisão? Ou você quer ser uma pessoa batalhadora para ter resultados? E aí, o que você vai precisar? Conforme o seu negócio for crescendo, se já for grande, você precisa do engajamento, precisa da ajuda das pessoas que estão envolvidas. Porque quanto mais o seu negócio cresce, cada vez mais você vai ter que fazer uma análise maior. Porque talvez aí, imagine hoje, né? Se você for um mini mercado, talvez você queira crescer o seu faturamento, talvez você queira ir para uma loja maior. Mas aí quando você criou essa loja maior, você vai querer para uma loja maior ainda. Talvez você queira abrir setores. E aí, nesse aspecto, você vai começar a criar raízes desse processo, que é o DDPP, para quê? Para que, imagine, usar uma dessas raízes para o açougue, outra raiz dessa para a sua padaria, outra raiz dessa talvez para a mercearia doce e assim por diante. Ou seja, esse processo pode ser utilizado para qualquer tipo de empresa, das maiores empresas, como talvez uma pequena empresa que esteja começando agora. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger. Vocês coloquem aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, o que você tem como objetivo, o que você está fazendo em prol desse objetivo, como é que você quer chegar lá, quais são os maiores erros que você está cometendo agora. E espero então que esse vídeo possa ajudar você a ir para o próximo nível. Um grande abraço aí para vocês.